Alô, guitarrista, meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo à semana A Habilidade Invisível da Improvisação. Aqui nessa semana você vai aprender um passo a passo para desenvolver uma habilidade que é invisível para muitos guitarristas, e essa habilidade faz você improvisar sem pensar em escalas. E preste atenção no que eu falei, é improvisar sem pensar nas escalas, não é sem usar as escalas, improvisar sem escalas. É sem ter que ficar fazendo cálculo na hora de improvisar. Sabe como? Tem um Fá sustenido menor, eu vou usar a pentatônica de Fá sustenido. Aí, depois vem Ré menor sexta, eu vou usar Ré menor melódico. Improvisar sem pensar em escalas é muito mais ouvir a música e tocar. É muito mais sobre ser um espectador de si mesmo do que ter que ficar controlando cada passo. Assim como os meus alunos já estão fazendo. Você vê, o Rafael é mecânico de plataformas elevatórias, negócio que eu não sei nem direito o que é. Tem 2 filhos, um de 12, uma de 5. No final de semana toca para fazer um extra. E olha aqui o resultado dele. Como eu te falei antes, eu ficava perdido. Eu sabia subir e descer o shape da escala, mas ideia que é bom, nada. Agora não, agora eu pego. Às vezes eu vou tocar, né? Final de semana. Aí eu tô passando o som ali. Aí acabou a passagem de som. Aí o cara falou: Ó, depois dessa música a gente vai chamar, vai fazer a apresentação, vai chamar vocês. Aí tá tocando uma música ali, um black, um negócio, alguma coisa. Pô, aí eu começo, tô com o fone ali, tá fechado lá no PA ainda, né? Eu começo a improvisar ali, aí as frases vêm tudo na mão. Aí os caras, pô, não toca não, pô, já vai chamar. Aí o negócio é mais forte que eu, mas as ideias começam a aparecer assim, sem você fazer muito esforço. Já o Valdir é músico profissional há 38 anos, tem banda, tem estúdio, mas não conseguia improvisar dentro da linguagem com um fraseado bem desenvolvido. E depois de aplicar as técnicas que você vai aprender aqui nesses episódios, aqui nesse evento, olha aqui o resultado dele. Falando de mim, um cara que tem 57 anos de idade, 38 anos de carreira, tocando guitarra profissionalmente, produzindo, trabalhando em estúdio, gravando, e você chegar com sua metodologia 38 anos depois e você conseguir mudar meu olhar, isso é fantástico, cara. Já o Rafael é engenheiro, não faz música profissionalmente, toca teclado e mesmo assim conseguiu adaptar as técnicas que eu ensino para o teclado, e olha aqui o resultado dele na improvisação. Foi um ajuste que você fez, né? Um feedback que você deu que transformou um resultado meu de um dia para literalmente de um dia para o outro. É muito rápido. Então, tanto você que é músico profissional e ainda não está satisfeito com seu improviso, ou você que é guitarrista de quarto, músico amador, e improvisa daquele jeito mecânico, subindo e descendo escalas, ou nem improvisa ainda,
vocês vão aproveitar bastante todo o conteúdo aqui dessa semana. No total são 3 aulas, essa e mais 2. A aula 2 vai ser liberada na quarta-feira, às 8 horas da manhã, e a aula 3 vai sair na sexta-feira, às 8 horas da manhã também. Todas essas aulas são conteúdos práticos. A aula de hoje, você vai ter a minha visão sobre improvisação, um conteúdo mais conceitual, que é muito importante para você entender as aulas 2 e 3, que aí já é mais mão na massa. Então já deixa agendado que na quarta-feira e na sexta-feira às 8 horas da manhã você tem aula comigo. É compromisso. E caso você não consiga assistir às aulas às 8 horas da manhã, não tem problema. Você assiste quando você chegar em casa, depois do trabalho. O que não pode é você deixar essas aulas acumularem. Por quê? Você só vai ter essa semana para assistir. Então presta bastante atenção e faz o possível para assistir a aula 2 na quarta-feira e a aula 3 na sexta-feira mesmo. Agora preste atenção que eu tenho que te dizer uma coisa muito importante aqui. Nessas 3 aulas, você vai ter acesso à visão geral que está dentro dos programas mais caros de improvisação do mercado, que são os meus programas. Os alunos da mentoria do DNA pagam R$6.000 para ter acesso de forma personalizada ao que eu vou te mostrar aqui. Então, aproveita e valoriza, porque está saindo de graça para você. Mas está sendo de graça só para você, porque para mim está saindo caro. Eu literalmente estou pagando para você estudar comigo. Porque o anúncio que você viu tem um custo, a ferramenta de e-mail tem um custo, a página que você usou para se inscrever aqui tem um custo, tudo isso tem um custo. É exatamente por causa disso que no final dessas 3 aulas eu vou sim te fazer uma oferta para você se tornar meu aluno. É exatamente isso que você está pensando. Você caiu naquelas 3 aulas que no final tem venda. E ó, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou fazer essa oferta para você. Você vai aprender muito aqui nessas aulas e no final você vai querer comprar. Eu acredito que você deve estar se perguntando, quando viu os meus alunos improvisando, como é que esses caras com mais de 30 anos de idade, alguns já na casa dos 60, conseguiram aprender a improvisar sem pensar em escalas. E eu vou te contar desde o começo. Tudo começou por conta de uma frase que eu ouvi do Bill Evans. Você sabe quem é? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é uma das maiores referências da história da improvisação. A frase dele é a base de tudo que você está vendo aqui. Inclusive é a lição que me fez sair de uma improvisação travada e me trouxe até aqui. Até chegar nesse momento da vida, eu era um guitarrista apaixonado por improvisação, jazz, música brasileira. Eu já tinha uma formação musical bacana até. Já tinha estudado na Unirio, já tinha me formado na Unirio em bacharelado em MPB. Já tinha ido estudar na Suécia, numa universidade chamada Universidade de Örebro. Já tinha sido aluno do Nelson Faria, aqui no Brasil e lá na Suécia também. Mas eu não improvisava com fluência. Meus solos, assim, eu sabia as coisas teóricas, mas meu solo era fragmentado. Eu sabia, por exemplo, que no acorde diminuto tinha que fazer escala diminuta, que no acorde alterado tinha que fazer escala alterada, tinha que usar menor melódica, meu tom acima, aquelas coisas de teoria, mas na hora que eu ia improvisar, eu me enrolava todo com esse monte de informação que eu tinha e não conseguia sair do lugar. Para vocês terem noção, depois disso tudo, eu fui participar de um workshop de improvisação no Rio de Janeiro, com um cara que é uma referência no Rio de Janeiro, ele tem uma reputação grande na cidade do Rio de Janeiro. Foi eu e um amigo meu, e aí, lá no workshop, o cara me sugeriu, assim, me pediu para sugerir uma música, e eu sugeri o Wave. E a gente foi tocar, tocou a música. Chegou a hora de improvisar. Eu fui improvisar no meio, acho que eu não toquei nem uma metade de um chorus, o cara interrompeu o meu solo. Agora é a hora da verdade. Ele falou assim pra mim: Thiago, é notório que você sabe as coisas teóricas, que você sabe o que usar nos acordes, mas o seu som não passa de 1 metro. Imagina a minha reação. Eu tinha viajado 130 quilômetros naquele dia, saindo da minha cidade, Friburgo, para ir para o Rio de Janeiro, para chegar lá e ouvir que o meu som não passava de 1 metro. A sensação que eu tive é que eu era um bosta. Tocava violão desde os 7 anos de idade, estudava demais, fiz o possível e impossível para terminar minha faculdade. Saía no ônibus 3 horas da manhã, chegava na outra madrugada, para naquele exato momento perceber que tudo que eu tinha feito tinha prestado para nada.
Meu improviso era mecânico, incapaz de emocionar. Não passava de 1 metro. E eu fui para aquele workshop com a intenção de me tornar aluno daquele cara. Só que eu fiquei tão arrasado, tão decepcionado comigo mesmo, que eu nunca mais voltei lá. Depois eu dei uma desculpa, nunca mais apareci. Fiquei envergonhado de verdade. Mas aí depois eu voltei para Friburgo e fiquei pensando com meus botões. Por que raios que eu não improviso? Pela lógica só podia ser 3 coisas. Ou era falta de talento, ou era falta de conhecimento teórico, ou seja, eu precisava estudar mais, ou era falta daquilo que eu nem sabia que estava faltando. Primeira opção, falta de talento. Olha, uma coisa eu preciso deixar claro aqui. Eu não acredito nesse negócio de talento como a maioria das pessoas acredita, que o cara nasce sabendo, e aí sabe tudo, não precisa estudar. Não existe, isso não existe, gente. Ó, pra você ter uma noção, eu sempre fui uma criança curiosa com o negócio de música. Na minha casa, todo mundo toca violão, meu pai toca violão, meus tios tocam violão, ninguém é músico profissional. Inclusive, se juntar todo mundo, dá umas 10 músicas e uns 4 acordes. Eu nunca consegui me desgrudar da música. Nem quando a minha família falava para eu trabalhar de carteira assinada, ou quando eu passei numa prova para um bancão desses aí, fui chamado para trabalhar, mas preferi ficar trabalhando com música, tocando, fazendo arranjo, produzindo, do que trabalhar no banco. Você também sente esse desejo de fazer música? Sei lá, uma coisa maior do que a gente? Um vício, um amor, uma obsessão, não sei. Não sei definir o que é isso. Eu só sei que não dá para fazer outra coisa, que é uma coisa que faz parte de mim, de quem eu sou. Quem sabe isso não seja o tal do talento? Esse desejo, sem razão de existir, talvez isso seja o tal talento. E se for, não era por falta de talento que eu não improvisava. A segunda opção era a falta de conhecimento teórico. Aí já não fazia sentido, porque afinal de contas eu me preparei para ser professor universitário, porque era a única opção que juntava carteira assinada com a música. Era a carreira de professor universitário. Então eu me dediquei muito, me preparei para dar conta de passar em qualquer prova de música. Inclusive lá no workshop o cara tinha reconhecido que não era por falta de conhecimento teórico que eu não improvisava. Então, opção descartada. A terceira opção aí lascou. Porque a terceira opção era o quê? Faltava aquilo que eu nem sabia que estava faltando. Mas essa foi a única opção que restou. Então faltava para eu conseguir improvisar com fluência, com a linguagem da improvisação, aquilo que eu nem sabia que estava faltando. E aí eu te pergunto, e agora? Pois é. O que eu fiz? Eu fui buscar em quem sabia das coisas, em quem sabia improvisar. Fui correr atrás passei noites em claro, assistindo entrevistas e mais entrevistas dos mestres da improvisação, porque eu já sabia o que eles tocavam. Eu sempre estudei improvisação tirando muitos solos. Mas agora eu queria saber o que eles falavam sobre improvisação. Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny, Pat Martino, George Benson, Joe Diorio, Jim Hall, todos esses caras. Agora eu queria entender por que eles improvisavam do jeito que eles improvisavam. E foi aqui, ouvindo os grandes improvisadores, que eu consegui entender o que estava faltando, o que faltava para eu improvisar além de 1 metro. Tanto o Bill Evans, que eu te falei no começo, quanto Gary Burton, que são 2 monstros da improvisação, falaram o que eu nunca tinha pensado. Pensando nisso, eu criei treinos para eu mesmo fazer. Eu fui professor de mim mesmo por 6 meses. 6 meses aplicando uma frase de 6 palavras. E no final desses 6 meses, o meu som já estava passando de 1 metro. Eu improvisava e me surpreendi com o que estava saindo. Para você ter uma noção, tem uma música que se chama Alone Together. Que eu me lembro muito disso, que isso me marcou muito. Eu estava sozinho em casa e eu estava esperando a hora de ir buscar minha esposa e minha filha num lugar em que elas estavam. Eu estava sozinho em casa, peguei o violão, comecei a tocar essa música, que era uma música que eu estava praticando na época. Eu comecei a tocar a melodia e depois comecei a improvisar sem acompanhamento. E o som vinha na minha cabeça. Eu sabia o som dos acordes e as frases que eu fazia tinha a ver com os acordes. Eu não perdia a harmonia, eu não precisava de ninguém fazendo o acompanhamento para eu conseguir ouvir o som dos acordes e as frases conectadas com os acordes. Eu conseguia fazer a conexão dos acordes. Eu conseguia conectar nas minhas frases o que estava acontecendo na harmonia. Todo o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo da vida estava pulando nos meus solos. Foi uma habilidade invisível que me fez colocar em prática todas as aulas incríveis que eu já tinha feito na minha vida. Eu tive professores fantásticos que me passaram grandes ensinamentos, como, por exemplo, o Nelson Faria, o Haroldo Mauro Júnior, o Peter Knudsen, o Hans Ballstedt,
Agora, tudo aquilo estava ganhando vida nos meus solos. E como eu já te contei, eu sempre fui professor de guitarra desde os meus 17 anos. E agora eu tinha que encarar a segunda parte desse desafio, que era fazer os meus alunos improvisarem também. Nessa época, nada disso aqui existia. Eu só postava uns vídeos no YouTube e era isso aí. Os meus alunos eram tudo presencial. E como todo bom professor de música do interior, eu tinha muito aluno iniciante. Não dava para aplicar com eles isso que eu estava aprendendo. E um amigo meu, flautista, que me colocou pilha para eu criar um curso de improvisação, e na verdade eu nem queria. E eu achava que não ia ter gente suficiente querendo aprender a improvisar, um pouco do que como acontecia no presencial. Eu tinha 20 alunos e aí tinha um que querendo improvisar, e aí o cara estudava 2 meses e depois parava. E quando veio a pandemia, foi um grande incentivo do mundo, falar a verdade, para eu criar a minha primeira turma online e colocar em prática aqueles treinos. E o curso nem se chamava DNA da improvisação, era música consciente. E foi com eles que eu aperfeiçoei muito essa maneira de ensinar, e daí que surgiu o método de ensino de improvisação, que hoje eu chamo de DNA da improvisação, que ensina guitarristas a improvisarem sem pensar em escalas, e que você está tendo acesso a partir de hoje. E eu compartilho esse método com você, primeiro, porque é assim que eu ganho dinheiro. Eu também pago conta, que nem você, e o meu trabalho é esse, ensinar guitarristas a improvisarem. E em segundo lugar, mas tão importante quanto o primeiro, é que eu não acho justo vocês passarem a vida inteira frustrados, sem conseguir improvisar, limitados, tristes, insatisfeitos, porque estão aplicando todos os dias tudo aquilo que eu sei que não leva ninguém a lugar nenhum na improvisação, e eu não consigo ver isso e ficar quieto. E que frase é essa que mudou tudo para mim? A frase do Bill Evans, de 6 palavras, é levar do consciente para o subconsciente. Now, the whole process of learning the facility of being able to play jazz is to take these problems from the outer level in, one by one, and to stay with it at a very intense conscious concentration level until that process becomes secondary and subconscious. Now, when that becomes subconscious, then you can begin concentrating on that next problem, which will allow you to do a little bit more, you know, and so on and so on. And this is what happened, of course. E o que ele quer dizer com isso? É o seguinte, a gente tem 2 sistemas no nosso cérebro. Um é o consciente e o outro é o subconsciente. E o consciente é a parte racional, a parte cognitiva, essa que você está usando para me entender agora. E essa parte processa as informações a 40 bits por segundo. Agora, o subconsciente é totalmente diferente. É uma máquina de processar as informações muito rápido. Essa parte do subconsciente você não se dá conta de que está usando. Só que essa parte processa as informações centenas de milhares de vezes mais rápido. Dá só uma olhada nesse artigo que fala sobre esse assunto da Sociedade Brasileira de Neurociência. Estima-se que a mente consciente, principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro, lida com dados e informações na ordem de 40 bits por segundo, enquanto a mente inconsciente, estruturas mais básicas e primitivas do cérebro como o reptiliano, o sistema límbico e o hemisfério direito do córtex, atinge uma velocidade que vai de 1 milhão a 10 milhões de bits por segundo. E como que você faz para transferir as informações do consciente para o subconsciente? É o seguinte, toda vez que você repete muito uma ação, ela vai saindo do consciente para o subconsciente. Ou seja, quando você começa a fazer uma coisa, ela é totalmente consciente para você. Então, você tem que raciocinar, você tem que pensar. É lento. A informação é processada lentamente. Mas à medida em que você repete muito aquela ação, ela vai deixando do consciente para você e vai ficando subconsciente rápido para você. Quer ver um exemplo? Quando o cara está aprendendo a tocar violão. Não sei se você já deu aula para iniciantes, você já deve ter visto isso. Talvez você não lembra de quando você estava começando, mas se você já deu aula para iniciantes, você sabe como é que é. É mais ou menos aquela coisa, né? Ou o cara não consegue trocar os acordes, aí quando acerta o acorde erra o ritmo, aí fica aquela coisa, ele tá tocando, aí vai trocar o acorde, aí esquece do ritmo, aí inverte o ritmo, aí quando você fala presta atenção no ritmo, ele erra o acorde. Ou seja, é tudo consciente. Outro exemplo é quando você está aprendendo a dirigir um carro, né? Quando você começa, todo mundo quando começa a aprender tem dificuldade para aprender e acaba se atrapalhando ali com um monte de coisa que tem que fazer, não consegue. Por quê? Porque é tudo consciente. Tem que processar as informações devagar porque está aprendendo. Então se enrola para passar a marcha, aí não consegue prestar atenção nas coisas, aí fica tenso.
aí deixa o carro morrer, só que depois de um tempo vai repetindo tanto aquilo, que aquilo vai ficando automático, é como se fosse um piloto automático mesmo. E aí você percebe depois que você já sabe, que enquanto você está dirigindo, você está conversando com a pessoa que está do seu lado no carona, só que você está concentrado na conversa, só que tem um piloto automático que dirige o carro, porque se o meu consciente está concentrado na conversa, quem que está dirigindo o carro? Quem está dirigindo o carro é o piloto automático. É o subconsciente. O subconsciente é o seu piloto automático que faz para você. E a mesma coisa acontece quando você nada, quando você anda, quando você fala português. Você só faz. Agora, se você tivesse que aprender uma língua estrangeira agora, aí tem que começar consciente, tudo devagar, aprendendo as palavras, com dificuldade para falar, pensando demais para falar, mas à medida que você fosse repetindo muito isso, ia ficar o quê? Automático para você. E isso acontece por causa das sinapses. E o que é sinapse? Sinapse é o seguinte, é a comunicação de um neurônio com outro. Então, toda vez que você faz uma ação, pode ser qualquer coisa, pode ser tocar guitarra, pode ser nadar, pode ser aprender inglês, você faz sinapse. E isso acontece, um neurônio manda a informação para o outro através de uma reação química, e isso vai aumentando essas redes neurais. E quanto mais você faz isso, mais rápido fica aquela atividade para você, porque essa informação corre muito rápido, então vai ficando subconsciente. De tanto que você faz, você vai aumentando as suas redes neurais sobre aquele assunto. Inclusive, essa é a razão pela qual você não deve estudar as escalas na sequência com a intenção de improvisar, que é um erro muito comum. Eu estou falando isso aqui, ó, é o cara pegar e praticar as escalas na sequência todo dia. Aí passa todas as escalas, em todos os tons, em todas as regiões. Se você faz isso, para de fazer imediatamente hoje. Por quê? Se você fica bom naquilo que você mais repete, isso fica subconsciente para você, e depois você não controla mais, sai no seu piloto automático, se você ficar praticando as escalas na sequência, na hora que você for improvisar vai sair o quê? Vai sair as escalas na sequência. E você vai ficar subindo e descendo a escala o tempo todo, repetitivo. Assim você não consegue sair dos padrões das escalas. Você não consegue transformar as escalas em melodia. Porque, para pensar, as melodias elas têm uma curva. Ó, pega uma melodia, como por exemplo essa aqui. Se você reparar, a melodia ela tem uma curva. Então, se você unisse na partitura, se você começar a unir só as notinhas, só as bolotinhas, você vai perceber que você forma as melodias têm formato de curva, assim, porque elas vão mais agudas, aí vão mais graves, aí se mantém, é bem sinuosa. Agora, uma escala, se for tocar a escala na sequência, é uma linha reta. É uma linha reta, ou seja, uma coisa sem vida. Agora preste atenção numa coisa. Se você pratica as escalas na sequência, todo dia, e na hora que você vai improvisar, só sai escala para cima e para baixo, você está sendo bem sucedido. Você está praticando uma coisa e isso está saindo no seu solo, só que não é o que você quer. Esse é que é o problema. Você está se tornando, todo dia, você está ficando cada vez melhor em ser aquilo que você não quer ser. Outro erro comum é você treinar as escalas e não treinar as conexões. Vou te mostrar, vou te dar um exemplo aqui. Ó, esse aqui, esses acordes são os primeiros acordes de Corcovado, né? Corcovado. E aí o que acontece? O primeiro acorde, você pode aplicar a menor melódica nesse acorde. O segundo acorde já é diminuta, escala diminuta. Aí o terceiro acorde vai ser dórico. Aí o quarto acorde vai ser mixolídio. Aí aqui vai ser diminuta de novo. Aí aqui vai ser jônio ou lídio. Olha só que loucura. Se você tiver que pensar escala por escala para improvisar nessa música, você não sai do lugar. Entendeu? Você não tem como pensar nas escalas enquanto está improvisando. Agora eu vou pro diminuto, agora eu vou pro dórico, agora eu vou pro lídio. Vai ficar tudo fragmentado mesmo. Por quê? Porque não é assim que faz. Você não vai dar conta de pensar rápido essas escalas. O seu problema, isso que eu quero que você entenda, o seu problema não é que você não sabe as escalas.
Não é que você não lembra das escalas na hora. Eu te dou as escalas aqui, mesmo assim você não consegue. Ó, eu te dou as escalas, está aqui. Inclusive eu posso te dar a digitação dessas escalas e mesmo assim você não consegue. Porque não é assim que faz. E por quê? Para pensar numa coisa. Ó, dessa forma, você treina as escalas, mas não treina as conexões dos acordes. Ou seja, se você treina muito a escala, isso aqui fica subconsciente para você, rápido, tá? Agora, as conexões, você não treina, isso aqui fica consciente para você. Então, você tem que ficar pensando. Aí você fica com a sensação de que você não consegue, você fica com a sensação de que você não tem talento, de que você não tem competência para improvisar. Cara, será que isso aí não é para mim? Quantas vezes você já não pensou isso? Eu sei, pô, eu já pensei isso aí pra caramba também. Aí você fica com a sensação de, pô, esse negócio é muito complexo, cara. Eu tenho que pensar Será que o cara que improvisa bem pra caramba, ele fica pensando isso? Então o cara é um gênio mesmo. Porque eu não tenho a menor chance de fazer isso. É por isso que você nunca teve resultado com seus estudos de improvisação. E isso te deixa desmotivado. Então, se eu não devo fazer assim, como é que eu faço? Você pode estudar as escalas em ordem aleatória. Que se você toca as escalas em outras sequências, você vai ficar bom em tocar as escalas em outras sequências, nessas outras sequências. E como são infinitas as possibilidades, você vai ficar cada vez mais criativo, certo? Errado. Qual o problema disso? O problema número 1 é que mesmo que você quisesse tocar todas as sequências possíveis, isso seria impossível. Para você ter uma ideia, eu perguntei para o chat GPT quantas melodias diferentes de 8 notas é possível criar usando as 7 notas da escala diatônica na tonalidade de Dó maior, combinando essas melodias com semínimas, colcheias e semicolcheias se mantendo em uma oitava. E a resposta é 37.324.742.401 melodias diferentes. Se você tocasse uma nova melodia a cada segundo, você demoraria 1.183 anos para terminar. Acho que essa não é uma boa ideia. Outro erro muito comum, que isso aí já é até um mito, é o cara achar que tem que criar frase. Isso aí eu vou falar mais à frente, aqui nessa aula eu vou te explicar que isso aí é perder tempo, você não vai conseguir. Não é assim que faz. O problema número 2 disso é que mesmo que você quisesse tocar todas aquelas possibilidades que existem, você fatalmente ia ficar repetindo meia dúzia. E por quê? Tem um estudo que diz que se você colocar uma câmera no lugar onde você trabalha e te filmar durante o dia trabalhando, se você levar a caneca de café à boca 19 vezes, é bem provável que você faça isso nos outros dias 19 vezes também, ou algo muito próximo, 19, 18, 20. E por quê? Porque nós somos seres de hábitos, inclusive até com repetições, com intervalos de uma vez para outra bem parecido. E a verdade é que a gente acaba repetindo coisas que foram executadas anteriormente. E escolhas ruins vão sendo potencializadas com repetição. Mas definitivamente, esse treino já é muito melhor do que você ficar tocando as escalas na sequência. Mas tem uma coisa que ainda consegue ser bem melhor. Olha só, se você pegar duas pessoas, uma que já improvisa com fluência, com vocabulário, etc., e outra que não consegue improvisar, que fica preso nos shapes das escalas, que não consegue desenvolver fraseado, que não tem criatividade para solar, que não consegue contar uma história com seu improviso, que não improvisa com naturalidade, e pedir essas duas pessoas para improvisar sobre centros tonais, por exemplo, pega essa música aqui, Madalena, do Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza. Você vai perceber que a primeira parte está tudo dentro do campo harmônico de Dó maior. Essa parte vermelha aqui. Essa parte azul está tudo dentro do campo harmônico de Fá maior. Todos os acordes. Então, teoricamente, você não precisaria se preocupar com os acordes. É só você tocar a escala de Dó maior nesse primeiro bloco e escala de Fá maior nesse segundo bloco. Eu vou tocar um pouco agora, aqui, vou improvisar um pouquinho só usando a escala de Dó maior e a escala de Fá maior, como está escrito ali para você. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar usando somente essas digitações que estão aparecendo na tela para você.
essa digitação de Dó e essa digitação de Fá. Se você quiser, você pode até fazer aí, ó, digitação de Dó. E digitação de Fá. Ou seja, as duas escalas eu coloquei na mesma região, bem no início do braço. E eu só vou usar agora exclusivamente essas duas digitações aí. Só vou tocar essa música usando essas duas digitações. Olha só. Percebe que a escolha que eu estou fazendo aqui, só estou tocando dentro da escala, só que a escolha que eu estou fazendo encaixa dentro dos acordes. Então, na teoria, você não precisaria se preocupar com os acordes, você não precisa disso, só precisa tocar a escala de Dó na parte que é Dó e a escala de Fá na parte que é Fá. Agora, se você pedir um cara que tem muita experiência na improvisação para solar, você vai perceber que ele, na verdade, faz escolhas dentro das escalas que tem a ver com os acordes. Que ele sabe onde repousar e que ele só deixa fluir e já consegue colocar a teoria na prática. À medida que os acordes vão trocando, a escolha dele vai acompanhando a troca desses acordes. A mesma coisa não acontece com quem tem dificuldade em improvisar, com quem não sabe, não consegue improvisar, com quem não tem linguagem nenhuma, com quem só sobe e desce a escala o tempo todo, com quem fica preso na digitação das escalas e não consegue sair dos licks. Ele está usando as escalas, mas não sabe o que fazer com as escalas, não consegue aplicar. Essa pessoa geralmente vai tocar fora do acorde, fora do tempo, mesmo usando a escala certa não vai soar legal. E por que isso acontece? Porque aquele cara que já tem muita experiência, ele tem habilidades que são invisíveis para quem está olhando de fora. Quem está olhando de fora percebe que ele está usando a escala de Dó para a parte que é Dó e a escala de Fá para a parte que é Fá. Só isso. Mas, na verdade, não é só isso que está em jogo. E isso é o que está visível. Mas o que está invisível é uma outra habilidade que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo e essas escolhas são feitas inconscientemente. Ou seja, já está no piloto automático dele. Então, ele nem se dá conta de que isso acontece. E aí, se você perguntar para ele o que ele está fazendo, o que ele vai falar? Estou usando a escala de Dó e estou usando a escala de Fá maior. E essa habilidade que eu te falei aqui faz com que o solo dele não soe tão aleatório assim. Ou seja, que a escolha da escala, tocando aleatoriamente na hora que está improvisando sobre centros tonais, não soe tão aleatório assim. E aqui cabe dizer que improvisar sobre centros tonais como técnica de início de improvisação é o erro número 2. Porque alguém que ainda não tem essa habilidade invisível desenvolvida vai fazer escolhas equivocadas dentro dessa improvisação por centros tonais e vai reforçar essas escolhas equivocadas. E essas escolhas vão ser repetidas centenas de vezes, sem que sequer que essa pessoa perceba. E o que vai acontecer com aquilo que você mais repete? Vai ser internalizado subconscientemente, vai ficar cada vez mais rápido para você e vai ser jogado para o seu piloto automático. Mas então, o que os caras que improvisam bem fizeram? Eles tiraram muitos solos. E nesses solos tem padrões que sempre se repetem, que eu chamo de matrizes. E o que é a matriz? A matriz é a memória muscular que é adquirida quando você tira muitos solos. É o coração de todo solo. Essas sequências de notas vão aparecer tantas vezes nos solos que você tira que elas vão ser internalizadas no seu subconsciente. E quando você estiver improvisando, elas vão aparecer naturalmente sem que sequer você se dar conta. As escalas vão compor os seus solos, mas você não vai ficar pensando nas escalas para improvisar. Vai ficar automático para você. E depois, quando você estiver improvisando sobre centros tonais, elas vão compor os seus solos. E isso não acontece só na improvisação. Se você quiser aprender a compor, é assim. Se você quiser aprender a fazer arranjo, é assim. Se você quiser aprender a escrever textos, é assim. Se você quiser aprender a falar inglês, francês, japonês, italiano, é assim. Olha que interessante. Para aprender a improvisar, você não treina improvisando. Ou seja, a técnica mais eficiente para improvisar é não improvisar. Você pode até fazer isso, mas é 20% do seu tempo de treino. O resto é tirando solos. Essa memória muscular que você ganha é a habilidade invisível que hoje você não consegue perceber nos solos dos mestres.
E eu vou te mostrar aqui vários desses padrões que existem nos solos dos mestres, que eu chamo de matrizes. E a primeira que eu vou te mostrar é essa daqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar primeiro aqui, ó. Ok? Essa matriz, ela está relacionada com o acorde maior, tá? Então aqui eu vou fazer esse shape exclusivamente do acorde de Dó com sétima maior e ela vai partir aqui, ó, do Mi, da terça. Legal. Outra coisa é que essa matriz ela serve tanto para o acorde maior quanto para o seu relativo menor, tá? Para quem não sabe, relativo é o acorde menor que está um tom e meio abaixo, que tem a mesma função, ou seja, as coisas que cabem para esse acorde vão caber para o relativo também. Então, se essa matriz vai caber para esse acorde, vai caber também para esse acorde. Inclusive, vou fazer um teste aqui, vou gravar aqui, ó. Vamos lá, ó. Dó com sétima maior. Agora eu vou tocar a matriz, ó. Ó. De novo. Agora eu vou tocar o Lá menor. Eu vou tocar a mesma matriz, ó. Ela vai funcionar perfeitamente. E aí o que vai acontecer? Aqui nesse exemplo eu vou usar esse shape, mas eu poderia ter outra digitação, né? Por exemplo, para essa matriz, eu poderia fazer aqui. Eu poderia fazer aqui. Eu poderia fazer aqui. Ou seja, tem outras digitações que eu posso fazer, mas eu vou usar, para ficar mais didático nesse momento, eu vou usar somente essa digitação, sempre relacionado com esse acorde aqui, ó. Então tem a matriz aqui, tá? Esse acorde é o acorde de referência para você acessar a frase, para você relacionar com a frase. E aí o que acontece? Se eu mudar a tonalidade, eu vou usar a mesma ideia. Então, se eu quiser tocar agora em Lá, eu vou fazer isso aqui, ó. Se eu quiser tocar em Sol, vou fazer isso aqui. Se eu quiser tocar em Ré, se eu quiser tocar em Si bemol. Em suma, sempre a mesma ideia. Ou para o acorde maior ou para o seu relativo menor. E agora, eu vou mostrar exemplos dessa matriz sendo tocada em vários solos de vários caras grandes. Presta atenção. Ó, esse aqui é o Bill Evans. Olha só ele tocando. E aqui, o que acontece? A matriz está sendo tocada em Si bemol. Então, vou tocar aqui o Si bemol e a matriz. Ele modifica o final. Ó, repara só. Então, se eu gravar aqui, ó, o acorde, ó. Só para você ouvir o som do da frase em relação ao acorde. Segundo exemplo, Keith Jarrett, que é um outro gigante. Esse cara é um gênio da improvisação. Esse cara é referência para todo mundo. Então preste atenção. A mesma matriz, a mesma frase. Ó, essa frase, ou seja, essa frase, ela é uma matriz, ela é uma estrutura que faz parte dos solos dos caras. Ó. Ó. Inclusive está em Si bemol também. Ele só faz. Chega diferente e lá vem a matriz, ó. Terceiro exemplo, Jacob Collier. Esse cara aqui, não sei se você conhece, mas esse cara é um gênio. Tanto de improvisação quanto de criação, de composição, arranjo, suma. Se você não conhece esse cara, tem que conhecer. Olha lá, ele tocando, ó. Adivinha o que ele vai fazer?
Inclusive, o Jacob é uma coisa interessante de falar o seguinte: ele tem uma personalidade, uma assinatura muito forte, muito característica. Quem ouve o Jacob sabe que é ele. Quem conhece ele sabe que é ele. E olha só que interessante. Isso, o fato dele ter a identidade dele muito marcante, não impede que ele use as matrizes. Por quê? Porque a identidade não necessariamente está na linguagem, entende? Para pensar numa língua. Você tem dois filósofos e esses caras eles têm identidades de comunicação muito diferentes uma da outra, um do outro. Só que eles estão usando estruturas da língua portuguesa que são semelhantes. Então, quando um pode falar assim, por incrível que pareça, o outro vai falar também, entende? Então, eles vão usar as mesmas estruturas, porque eles estão se comunicando na mesma língua. Só que a identidade deles não tem a ver com com falar a língua. É isso que eu quero dizer. Olha lá. Tá vendo ele? Adivinha? Dele tá em Sol sustenido menor, que é relativo de Si maior. Então eu vou encarar o Si maior aqui, ó, e vou fazer, ó. Ó. Sobre o Fá sustenido menor. Sol sustenido menor, ó. Só o acorde aqui, ó. Sendo aplicado aqui. Próximo exemplo. Esse aqui não dá nem pra falar. Esse aqui é o Joe Alexander. Dá pra perceber como pela imagem aqui a idade desse cara, né? É um gênio. É um gênio. O que ele fez? Ele tá tocando em Fá maior. E ele vem aqui, ó. Eu vou vir pra Fá maior aqui e vou fazer a matriz. Ele faz. Ó. Ele engoliu umas notas, ó. É como se tivesse. Isso aqui tá subentendido. Essas duas estão subentendidas. Então ele faz. Olha lá ele tocando. Tá aí, ó. Pera aí, volta mais um pouquinho. Agora, ó. Lento. Chick Corea. Próximo exemplo. Chick Corea tocando. Adivinha? Ou seja, aqui tá tocando em Fá também. Só que aí ele vai pegar essa matriz e vai fazer. Modifica a primeira nota. Mas o giro, a curva melódica é muito parecida. Ó. Muito bom. Próximo exemplo é o Bill Evans de novo. Vamos lá. Esse aqui ele está tocando em Lá menor. Ele faz. Então, Lá menor é Dó maior. E ele modifica o final. Coloca uma nota cromática aqui. E modifica o final. Ó. Volta. Vou tocar aqui o acorde, ó. Ó. Próximo exemplo. Música brasileira. Lula Galvão tocando na música Dindi do Tom Jobim na gravação com a Rosa Passos. Olha lá.
pelo som, ele provavelmente fez aqui. Mas eu vou usar essa mesma digitação aqui, ó. Tá em dó, tá? Ó. É. Ó. Próximo exemplo, Haroldo Mauro Júnior. O Haroldo me deu aula. E o Haroldo foi um dos caras responsáveis por me abrir a mente para essa realidade. Ele falou para mim, cara, se você não tirar os solos, você vai ficar muito... você não vai conseguir tocar essa linguagem aí. Você tem que tirar os solos. Copia os solos. Só copia os solos e você vai ver que vai dar certo. E aqui, ele fazendo a matriz. Ó, e tá em... No caso do Haroldo, tá em Si bemol menor. Si bemol menor, que vai ser o quê? Eu vou rebater aqui pro relativo, que eu tô fazendo tudo com acorde maior para ficar mais didático. É Ré bemol maior. Então, Ré bemol maior tá aqui, a matriz tá aqui, ó. É isso que ele faz. Ó. Sol, Si bemol menor. Ó. Depois você vai emendar em outras ideias. Agora vem, próximo exemplo, Lagland, um guitarrista norueguês, que é uma referência hoje na guitarra atual. E olha lá o que ele está fazendo. A boa e velha matriz, ó. E ele está fazendo em Si menor. Então eu vou pensar aqui em Ré maior para rebater ou para visualização ficar mais fácil para você. Ó. Então faz. De novo, ó. Lento. Então, olha o que ele fez. Aplicando em Si menor. Ó. Próximo exemplo. Harold Land tocando no saxofone. Então você vê exemplo de pianista, guitarrista, violonista, saxofonista. O giro é igual, percebe? Tá aqui agora ele tá em Lá bemol. E aí, em vez de fazer, ele faz aquele giro parecido com o do Chick Corea. Pra Lá bemol maior. Ó. Tá aqui. E o Michel Petrucciani, grandíssimo Michel Petrucciani, um gênio também, que é uma grande referência para mim também. Quando eu vi esse cara improvisando a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aqui tá em Sol e o dele tá bem mais maquiado, ó. Ele faz.
aproxima cromaticamente aqui no início da matriz, está em Sol. A matriz está aqui. Ele muda o ritmo, aproxima cromaticamente, ó. Agora ele vai cromatizar aqui, ó. E finaliza diferente também. Olha lá. Agora que você já ouviu todos esses exemplos, foram 11 caras tocando a mesma ideia, em diferentes músicas, em andamentos diferentes, em compassos diferentes, em suma, em contextos diferentes. Agora você já está com o seu ouvido mais azeitado para perceber essa matriz. E agora eu vou colocar todos eles tocando em seguida, tocando um atrás do outro, para você perceber essa matriz. Saca só. Essa daqui também é uma matriz, ó. Essa aqui acontece sobre o acorde alterado. E ela faz isso aqui. Olha só, exemplos de várias pessoas também tocando essa matriz. Aqui mais uma matriz, ó. Ela é assim, ó. Vamos ver agora exemplos dos caras tocando. Aqui mais uma matriz, ó. Olha os caras tocando. Mais uma. Olha os caras tocando. Mais uma. Vamos ouvir os caras tocando.
Agora vem uma coisa muito importante que pode estar na sua cabeça. Você fala assim, Thiago, eu entendi que essas matrizes aparecem nos solos dos caras, mas assim, eu não quero ser cópia de ninguém. E isso é uma coisa que passa na cabeça de muitas pessoas, mas na verdade, você não devia estar se preocupando com isso, porque assim, eu não quero ser cópia de ninguém porque eu não quero perder minha identidade. Cara, olha só, quando você quer aprender uma língua, você não inventa as palavras, você não inventa a roda, você só aprende como se fala aquela língua. E você quer aprender a falar inglês, essa língua existe há, sei lá, 1000 anos. Você não tem que inventar a roda, você tem que aprender como se fala a língua e acabou. E aqui é a mesma coisa. E eu preciso te dizer uma coisa. A cópia dos solos não faz de você uma cópia. Agora, você ficar tentando criar aleatoriamente com as escalas aí, é isso que vai fazer o seu solo ficar fora da linguagem, sem conexão. Inclusive, por exemplo, essa frase aqui, a cópia dos solos não faz de você uma cópia, se eu não souber organizar na língua que eu estou falando, soa assim, cópia dos não solos a você faz de cópia uma. O que eu falei? Não falei nada. Por quê? Porque eu não sei organizar as palavras. E é isso que acontece com muitos guitarristas. Inclusive agora eu quero colocar trechos aqui de caras que são referências, falando das referências deles. Então, presta atenção. O primeiro cara aqui é o Jim Hall. I really have a great respect for Miles Davis, the way Miles played. I felt like Miles could play silence better than most guys could play notes. So I really admired that. On the other hand, Art Tatum wasn't bad either. So. Olha aqui o Pat Metheny. What guitar players influenced you early on? Wes Montgomery, Kenny Burrell, and Jim Hall. Olha o George Benson. But I'm from another school. Charlie Christian, being a master swing artist, he taught us a great lesson, how to incorporate bluesy licks into his music, and he did it so wonderfully. Mm-hmm. So I kind of copied that pattern. Interessante que o George Benson copiou, você vê que ele fala que ele, copiei mesmo aqueles padrões do Charlie Christian, e não obstante o cara tem uma identidade que é só dele, que quando você ouve você sabe que é ele. Aí isso é que é importante você entender, a linguagem não está nas frases que você toca, e sim no jeito com que você toca essas frases. E depois de um tempo você vai aprendendo a modificar, como aconteceu aqui com os exemplos que eu te dei. Alguns caras colocaram notas cromáticas, modificaram o ritmo, mas eles têm a base para construir. Olha que interessante, a prova de que a sua identidade não está nas frases que você toca é o seguinte: se você pegar dois guitarristas que têm estilos diferentes, bem diferentes, por exemplo, o Pat Metheny e o John Scofield, você identifica rapidamente quem é um e quem é outro. E se você pedir esses caras para tocarem a mesma melodia, vai soar diferente. Ou seja, eles estão tocando as mesmas notas no mesmo ritmo e vai soar diferente. Ou seja, a sua identidade não está nas frases que você toca, está no jeito com que você toca as frases com que você toca. E num primeiro momento, para você aprender, você não devia estar preocupado com isso. Você devia estar preocupado em aprender a linguagem. Retomando agora aquela coisa que eu falei anteriormente aqui, de que é um erro você ficar querendo criar frases. E isso é uma coisa muito contraintuitiva, que você fala, não, eu quero criar as minhas frases. Então, eu te dou o alfabeto e você cria as suas frases em inglês. Como é que você vai fazer? Você não sabe como formar as palavras. Você quer saber, quando você quer aprender uma língua, você quer saber as palavras. E você percebeu aqui que os solos são construídos dentro dessas matrizes. Ninguém fica criando nada a partir do zero. Ninguém cria do zero. Isso é uma linguagem que foi sendo construída e as pessoas falam. Então hoje, você ficar pensando que você tem que criar as frases a partir das escalas é um sofrimento. Vai passar a sua vida e você não vai conseguir nada. Agora vamos só revisar o que a gente viu até aqui. Então, 1. Nesse evento, você está aprendendo qual é a habilidade invisível que você precisa ter para improvisar na guitarra sem pensar em escalas. 2. Eu te contei como que eu me ferrei para aprender esse negócio, porque o que eu precisei aprender para improvisar sem pensar em escalas era uma habilidade que eu nem sabia que eu tinha que saber. 3. O que foi que o Bill Evans falou que moldou tudo o que você está aprendendo aqui. 4.
Já te ensinei sobre a armadilha das escalas e o porquê que o seu cérebro não deixa a sua improvisação soar natural. 5. Você viu quantos 1000 anos vai precisar para desenvolver improvisação se continuar praticando do jeito que você pratica. 6. Te mostrei a pegadinha que existe em músicas como Madalena, do Ivan Lins, na hora de improvisar. 7. Te falei o que acontece quando um bom improvisador diz que está improvisando com alguma escala específica. 8. Eu comecei a te ensinar o que tem na mão desses caras que ainda não tem na sua, que são as matrizes. E tem 2 maneiras de treinar isso. A primeira é você tirar dezenas de solos também para você garimpar o ouro, ou seja, absorver as matrizes. Mas aí você fala, Thiago, eu entendi que tem que tirar os solos, mas eu tenho muita dificuldade de tirar, eu demoro muito tempo, desanimo e acabo que eu não consigo evoluir. E se eu te disser que você pode aprender o vocabulário dos solos sem precisar começar tirando os solos? Essa é a segunda maneira. Imagina que alguém tivesse tirado os solos e já tivesse garimpado só o ouro e tivesse criado treinos para você internalizar essas matrizes. Isso com certeza te economizaria muito tempo e ia fazer você entender a linguagem da improvisação muito mais rápido. Então, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu fiz isso para você e criei esses treinos que fazem as conexões dessas matrizes e eu vou te mostrar. Mas isso eu vou deixar para a aula 2. São 3 fundamentos para você ganhar essa habilidade, que é invisível para muita gente, mas que depois da aula 2 você não vai mais conseguir ignorar. Então, na aula 2, eu também vou te mostrar como que você vai aplicar isso, esses treinos em músicas. Recado importante aqui, a gente tem um grupo VIP e quem estiver participando desse grupo VIP, amanhã vai ter um encontro ao vivo no Zoom e eu vou estar lá e eu vou poder tirar as suas dúvidas e a gente também vai ter tarefas práticas dessa aula aqui. Então, se você quiser fazer parte do VIP, ainda dá tempo. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você entrar no VIP. É isso, gente. Então a gente está chegando ao final e agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula e deposita também as suas dúvidas em relação a esse conteúdo aqui, porque durante essa semana a minha equipe e eu estamos à disposição para responder essas dúvidas o máximo possível. A gente faz o possível para ler todos os comentários e responder todos vocês. Então usa esse espaço aqui e não se esquece que essas aulas elas só ficam disponíveis durante essa semana. Então não deixa para assistir depois, usa o espaço agora. Durante essa semana você tem essa oportunidade, depois disso acabou. Não adianta copiar o link para assistir depois, porque a aula cai fora do ar mesmo. Então aproveita e na quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu te espero na aula 2.